Porque através da sua história, o senhor também passou por poucas e boas. Enfim, o senhor sabe bem vivenciado o que a gente está falando aqui hoje, né? Eu falei do trauma no começo e é interessante porque eu tive trauma. Eu tive trauma. Quer saber mais? E com o livro eu gerei outro trauma. Meu irmão mais velho hoje, eu falei com ele agora de noite, ele me ligou, eu falei alguma coisa com ele e eu disse assim, tá aí, já leu o livro? Ele, não, bloqueei. Ué, como assim bloqueei, cara? Não, cheguei ali no 4º capítulo, eu não consigo passar, tô lendo de gota a gota agora. Caralho. E claro, porque... Abriu traumas. Então assim, todo mundo conhece assim, Cheguei no meu saquinho. esse é meu irmão mais novo. Não tirou do saquinho, não abri ainda. Tá com medinho, Então assim, muitos conhecem, né, a minha história, que começa muito cedo com a morte do meu pai e toda a situação na volta, né? Porque não foi só perdi, o meu pai morreu, né? Mas é a circunstância nas quais se dá a história, como veio toda a questão de procurar até achar meu pai morto, tudo que se sucede depois, as dificuldades quando a nossa casa foi assaltada logo, né, na sequência, assim. Passamos fome, o pai era o provedor da casa, a mãe não trabalhava fora, com a função da morte do pai, acabou a renda da casa e tal. Então são uma série de coisas assim que aconteceram, né? E isso me levou a ter aí a experiência de depressão. A mãe conta que uns 2 meses depois nós tínhamos aqui uma obra que o pai estava fazendo. Eu tinha o hábito de subir, ficar em cima da chapa e tal. Ela disse que eu de manhã, quando eu saía de casa e eu ia para lá, do quarto, eu tinha uma cor esverdeada. Ela diz, né? Porque eu já não me alimentava mais, não comia e tal, e fui tomado por um estado depressivo muito profundo, em decorrência de procura do pai, achar do pai, mas ter vivido depois o pós-morte com a mãe, com a mãe foi bem difícil. E aí então assim, depressão, síndrome do pânico, fobia social, e essa foi a parte boa da coisa, né? Assim, depois vem os pingadinhos, né? Aí tudo isso me levou a uma experiência, tu falou assim, eu fui morrendo, me matando aos poucos, né? Eu não vou dizer que eu fui me matando, mas eu tive ali uma morte psíquica muito grande, né? Eu era uma criança com 9 anos de idade, estava ali há 4, 5 meses de fazer 10 anos, eu era uma criança ativa, dinâmica, a gente tinha uma vida fantástica. Bom, o livro dá para ter alguma coisa do gênero. E a morte do pai, ela foi um estanque, assim, um baque. E aí eu perdi o sentido daquilo. Não tinha mais alegria, não tinha mais, né? Vivia deitado pelos campos, literalmente deitava no campo, assim, não tinha uma sombra, eu escorava numa árvore, deitava. Eu gosto muito de vaca, né? Se eu pudesse ter uma vaca de estimação, eu ia ter uma vaca de estimação. Então nós tínhamos assim, abrir a porta do quarto para a cocheira, então era a casinha da minha vaquinha. Aí nós tínhamos alguns animais e eles eram muito mansos. Então no campo, quando eles deitavam, eu ia lá e deitava do lado deles. Deitava no corpo deles, eu deitava neles, puxava a cabeça, ficava fazendo carinho e ficava longo tempo. E o bicho ficava ali, porque eles gostam de carinho, ficava um tempão deitado. Então assim, eu vivia... Tanto é que eu tenho pouquíssimas lembranças. Se eu puxar pela memória, eu não tenho muitas, assim. E algumas são lembranças implantadas, memórias implantadas, né? Coisas que me contaram, porque eu realmente não consigo ter, assim, não são orgânicas para mim, né? São uma foto que eu registrei. O que acontece? A cura da depressão, a cura da síndrome do pânico, a cura da fobia, dos seus derivados, né, como medo de avaliação, medo de me expor, essa coisa toda, isso veio através de uma experiência com Jesus. E não foi assim, que acha que ter experiência tem que ser um troço né? A minha experiência foi, bom, Jesus me conhece, foi muito tranquila, muito discreta, muito tranquila, e nós fomos nos conhecendo, ele não nos apaixonando, ele já era apaixonado por mim, mas eu fui me apaixonando e tal. E aí
nesse processo e aqui eu vou tocar num ponto que eu acho que é crucial para a questão nesse processo de descobrir-me amado e apaixonar-me por aquele que me ama, eu comecei a ser curado da depressão. Porque para mim, que não sou Freud e não sou psicanalista, não estou na área, mas lido com a matéria humana, vejo muita coisa. Para mim, a raiz da depressão, em suma, está em algum momento, em alguma situação, aquela pessoa não foi amada, ela sentiu, aí vai as faces disso, né? Ela sentiu-se trocada, ela foi traída, ela foi frustrada, ela se frustrou, se decepcionou, foi humilhada. Aí tem as versões de uma única coisa. Mas no fundo é amor. Porque quando ela é amada na sua integridade, por aquilo que ela é, na sua essência, sem imposição de cobranças ou condições, ela baixa a guarda, é natural da estrutura humana, ela baixa a guarda e ela quer ser, mais do que ela quer ser amada, ela quer amar, porque o amor confere, faz a vida ser orgânica, né? Dá dinamismo à vida. Ela começa a se dar também, né? É o que vai gerar aquilo que nós chamamos de cores e sabores à vida, né? A vida passa a ter emoção e não mais monocromática. Por falar em monocromática é um capítulo. A vida era monocromática. Eu trouxe para o livro algo muito particular, que é toda a minha história até um pouco do tempo presente, né? E por isso a frase, se Deus quer eu posso. Apesar de tudo aquilo que eu era, enquanto estrutura psíquica, uma criança jovem, traumatizado, depressivo, rancoroso, azedo, que no fundo eu tinha medo de machucar, então eu me fechava e para me proteger das pessoas eu feria as pessoas. Então tudo aquilo que eu era fruto de um trauma, mas Deus tinha um plano para mim. E Deus, eu gosto muito de Deus, eu já disse isso para ele várias vezes. Mas eu acho Deus um cara que sabe jogar xadrez, filha. Deus sabe jogar xadrez. E Ele move as peças de uma forma como um bom xadrista, né? Ele move te levando a mover a tua peça para onde Ele quer mover a dele. Então Ele sabe o que é melhor para ti, ele vai te ajudar a tu dar um checkmate, tu vai vencer, porque no final Ele quer que tu vença a tua história chagada, a tua história machucada. Então Ele vai te ajudar a alcançar a vitória, muito pacientemente, muito pacientemente. Deus é paciente. Deus ele move aqui, Ele move ali, Ele vai nos cercando de amor, nos cercando de paciência, vai nos curando ao nosso tempo. Que às vezes ele tem vontade assim, pô, se é para curar, racha no meio, cura a gente. Mas ele sabe que não, que para que a cura gere o seu principal fruto, que é a atração por ele, o amor por ele, ela precisa ser lenta para que a pessoa não seja apenas curada, mas ela descubra-se no processo de cura amada. E uma vez que ela se descobre amada, então a cura para ela ganha um outro sentido. O amor se torna uma força propulsora para ir ao encontro daquilo que Deus quer. E a pessoa se torna agora a fonte de vida. Por isso, se Deus quer, eu posso. Se Deus queria algo para mim, e isso eu passei a entender em um determinado momento, então eu poderia alcançar aquilo que Deus tinha planejado. E logo abaixo, da morte à construção do reino. Um resumo que é a minha vida, né? Da morte psíquica, da morte daquela criança, daquele Geberton, para então hoje chegar aonde chegamos, né, como comunidade, como missionário, como família. E muitos dizem assim, obrigado pelo teu sim, teu sim mudou a minha vida, teu ministério mudou a minha vida, tua pregação mudou a minha vida, mudou a minha vida. Na verdade, o que mudou a sua vida não foi a minha vida, foi o amor de Deus derramado na minha vida. Foi porque Deus me amou primeiro, então só por esse amor eu posso hoje amar, eu posso hoje responder. Se você está em depressão, se você está sofrendo de alguma
com alguma enfermidade psíquica, eu digo para você assim, olha, eu não vou dizer que Deus vai curar você, mas Deus pode curar você. E esse pode curar pode ser pela via sobrenatural. Foi assim que ele quis comigo, fez comigo. Ou pela via da mão de um médico, que vai dar um remédio, né? Porque também, Eclesiastes 38, o médico foi criado por Deus. Mas Deus vai conceder a você. Só que o interessante em tudo isso é que Deus é o tampão que é colocado lá no fundo do balde, por onde ele enche de água viva e a água sai no fundo. Então, se você está no mundo, você quer sentido, você pode beber de Deus, você vai na igreja e vai no mundo, vai no retiro, volta para o mundo, vai lá e vai lá, o balde está rachado. Eu quero ser de Deus, eu fico com Deus, Deus entra e tapa o fundo do balde. E aí o que acontece? Então Deus sana esse espaço e aí começa a encher. E aí esse encher é encher de vida nova, de vida com sentido. Olha que engraçado. Nós passamos tanta fome quando o pai morreu, depois da morte do pai, e eu não vou contar os detalhes porque aqui tem uns detalhes bem interessantes. Nós passamos tanta fome que eu tinha um voto íntimo comigo, que eu ia fazer o que fosse necessário, mas fome eu nunca mais ia ter. Passa. Eu nunca mais, a palavra é essa, nunca mais ia depender de alguém. Vem parar onde? A minha vida é depender dos outros, né? A comunidade vive de doação e nós que estamos dentro do corpo comunitário nos mantemos por consequência de doação. Então esse livro, modéstia à parte, muito bonito, uma capa com verniz, relevo e tal, bem, né? Não dá para ver tudo daí. Bem produzido, né? A gente identificou depois algumas coisinhas que podem melhorar e tal, mas assim, tentamos fazer um melhor para que você possa ter já uma experiência, ao pegá-lo nas mãos, ao começar a ler, você já possa ter uma experiência. Buscamos, a partir da premissa que tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, primeiramente, lhe oferecemos um livro bonito. E modéstia à parte, eu acho que um bom livro, né? É bom, Brenda? Sim, li tudo num dia só. A Brenda leu todo num dia só. E não são poucas páginas, né? São um livro de 96 páginas, não é muito grande. É um relato testemunhal em um ritmo razoavelmente acelerado para não ficar muito maçante, monótono, né? Com bastante informações, mas dá um entendimento que você pode estar na pior situação da sua vida. Mas se você aproximar-se de Deus e deixar Deus conduzir, Ele eleva você ao lugar que Ele quiser, e aí eu não posso dizer qual, mas Deus eleva você, Deus tira você da lama, Deus tira você do charco, Deus tira você do deserto, Deus tira você do vale de ossos.